Olá, parceiros! O que fazer quando o seu cônjuge só faz sexo com você em troca de alguma coisa? Me dá um beijinho antes de gravar. Então, gostaram do ambiente novo? Preparamos esse ambiente especialmente para juntos nós estarmos aqui para construir o seu casamento. E por falar em construção, nós estamos aqui para construir o quê, amor? Construir a área sexual do casal. Pois é, nós temos observado, né, que os casais eles consomem muita energia, né? Para quê? Para dar todo o amparo que a família necessita. Mas para você poder dar todo o sustento, toda a provisão que o seu casamento precisa, casal, você precisa, em primeiro lugar, estar totalmente abastecido. E o que é que abastece o casamento? O sexo. Então é sobre isso que nós queremos falar, né? Porque estamos vendo que há muitas negociações no sexo. E aí eu quero te perguntar, me fala uma coisa, você acorda de manhã para ir trabalhar e você diz assim, hoje eu não quero ir trabalhar não, eu tô cansado, eu não tô com vontade. Será que você faz isso? Com certeza não, e muitas vezes você vai até trabalhar até doente. Pois é, para trazer o sustento para dentro da sua casa. E por que você não faz a mesma coisa com o sexo, com o seu cônjuge? O seu casamento precisa de sexo. E o sustento do casamento é o sexo. E as necessidades fisiológicas do ser humano são se manter vivo, respirar, você também precisa beber, comer, dormir, você precisa descansar, você precisa ter relações sexuais para poder você se manter vivo. E essas necessidades, elas são inegociáveis. Por quê? Porque se elas não estão funcionando corretamente, elas vão precisar de uma intervenção profissional, não é isso? Isso. E aí o que é que acontece? Todo mundo vai buscar um profissional em todas essas áreas, menos na área sexual. Me explica por que o sexo também, quando ele não está bem, você não procura uma intervenção profissional. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Por que o casal precisa fazer sexo dentro do casamento? Vamos pensar conosco. O sexo dentro do casamento é como uma fonte para o casal. Essa fonte vai alimentar o casamento. Se você tem andado no seu casamento sem essa fonte estar alimentando o seu casamento, pare para pensar como é que o seu cônjuge está hoje. Você que não está dando conta de ter uma relação sexual com o seu cônjuge, avalia o comportamento dele. Veja como ele está chateado, veja como ele está triste, veja como ele está desanimado dentro do casamento. Por quê? Porque ele não está sendo alimentado. E, consequentemente, o casamento de vocês precisa ir em busca dessa construção, porque vocês estão correndo um sério risco. O sexo é como uma comida para o casamento. Um casamento que está sem sexo é um casamento que está passando fome. E uma pessoa que está passando fome, como bem o pastor falou, né, com a necessidade fisiológica, para pensar se essa pessoa tem a capacidade de sobreviver. Ela vai acabar o quê? Ela vai acabar morrendo. Então, um casamento sem sexo, ele corre esse risco, o risco da morte. Então, vamos parar e vamos dar essa atenção para o casamento de vocês nessa área. A gente também tem observado, né, que o sexo é como um fio condutor. Como é isso, pastora? A partir do momento que eu tenho relação sexual com o pastor, não tem como eu não estar conectada com ele. É diferente quando você acorda de manhã e você tem tido relação com o seu cônjuge. Para observar como o dia é diferente. E vocês podem pensar assim, mas para vocês é fácil, vocês têm uma vida saudável sexualmente, mas eu quero dizer aqui para vocês, eu já precisei de muito ajuda na minha vida sexual e foi o Silas que me conduziu para esse lugar. Ele me ajudou a construir essa área junto comigo.
E quando nós não tínhamos sexo, quando a gente acordava, quando a gente passava uma noite que nós não tínhamos sexo, passava a semana, passávamos meses sem sexo, nós não tínhamos uma boa conexão, entende? Então a gente precisa entender a importância que tem um sexo no casamento, porque você hoje pode estar debaixo de uma falência sexual e o seu casamento está correndo risco de vida, e nós estamos aqui para chamar a sua atenção, não para reclamar com você. Então nós estamos aqui para chamar a sua atenção para essa construção. Para junto com vocês nós estamos construindo. Quem passa por um processo como eu passei de abuso sexual, não tem como ter uma vida sexual ativa. Então você vai sim procurar um profissional, alguém que te ajude, uma liderança, um pastor, um conselheiro, mas procure ajuda, não fique nesse lugar que você está. E aí entra a minha parte como marido, como uma pessoa muito compreensiva na situação delicada que ela passou, aonde eu tive também que dar a minha porção, a minha parte. Eu tive que também buscar uma ajuda de um profissional para poder eu atravessar esse problema, para poder a gente ter uma conexão, para poder a gente conseguir alinhar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para poder a gente atravessar esse deserto e a gente conseguir vencer. Porque não é só ela ir buscar uma terapeuta porque ela sofreu um abuso, mas sim o casal tendo a mesma visão, o casal ter a mesma compreensão. Porque da mesma forma que eu não tenho conhecimento profissional, eu como esposo, eu preciso ter esse conhecimento para poder acompanhar esse processo de perto e até mesmo eu ajudá-la com os meus comportamentos. Isso vai ajudar demais a minha esposa para poder ela curar, para poder ela atravessar esse processo. E aí não está aqui como uma pessoa que eu estou acusando, que eu estou sempre cobrando a minha esposa, a parte sexual, e eu não me preocupar com a parte emocional dela. Porque a parte emocional é a base. Se o emocional dela está bom, o nosso sexo vai ser maravilhoso. Mas se a base emocional nossa não está bem, a gente não vai ter uma conexão sexual. Então a gente precisa ter compreensão, a gente precisa abrir a nossa mente para buscar um profissional para poder tratar essa área onde ela está machucada, aonde ela está danificada, para que nós possamos consertar tudo isso com essa ajuda profissional. E aí sim, depois a gente vai contar boas histórias, como hoje nós estamos aqui contando para você. Aí você pode me perguntar, como foi, pastor, o seu processo? Pois é, duraram anos, né? Eu posso estar falando aqui com você e você está nessa situação hoje, você está nesse lugar hoje. Então eu quero te falar, duraram anos, mas como ele bem falou, se ele não estivesse estado do meu lado, entendido, me compreendido da maneira que ele me compreendeu, hoje eu não estaria aqui. Então eu quero dizer uma coisa para você, homem, né? Ajude a sua esposa, talvez você, mulher, né? Existe também o homem que foi abusado sexualmente e tem problema na sua sexualidade. Eu tenho pacientes que passam por essa situação. Então você que não é a parte saudável, né? Sexualmente falando, então você é a ferramenta que Deus quer usar no seu casamento para construir a vida sexual do casamento de vocês. E por que nós falamos que o sexo ele não negocia dentro do casamento? A gente não pode negociar o sexo com o nosso cônjuge dentro da nossa relação matrimonial. Por quê? Porque o sexo é a saúde do casamento. Você já parou para pensar que eu só posso fazer sexo com minha esposa se ela fazer algo que eu queira, algo que eu esteja desejando? Então isso começa a passar a ter uma negociação aonde era para ser simplesmente a principal ferramenta do casamento, que é o sexo. E aí o que é que acontece, gente? O casamento precisa sobreviver. E como é, me explica, como é que um casamento pode sobreviver sem o sexo? Porque o sexo é uma dessas ferramentas. Então entenda, se eu não tenho sexo no meu casamento,
Como eu vou manter esse casamento em pé? A própria palavra de Deus fala que o sexo faz parte do casamento. Em 1 Coríntios 7,4 diz assim: a mulher não pode dispor de seu corpo, ele pertence ao seu marido. E da mesma forma, o marido não pode dispor seu corpo, porque pertence à sua esposa. Então, o seu corpo existe um dono. O dono é o seu marido ou a sua esposa. Você não pode negociar. Está escrito na palavra de Deus. E tudo que está escrito nós temos que cumprir. Então vocês viram, né, como é sério a situação da negociação no casamento. Então vamos sair desse lugar e nós estamos aqui para ajudar vocês. Nós entendemos que, por experiência própria, como isso é sério, como vocês vão precisar de ajuda. Não tentem fazer isso sozinho. Vai se tornar mais difícil. Busque ajuda de um profissional e saia desse lugar. Não fique nesse lugar. Não deixe o seu casamento morrer. Lembrando tudo que a gente falou nesse vídeo. O seu casamento corre risco se você estiver negociando sexo. E você só pode estar negociando porque você não tem capacidade de oferecer o que o seu cônjuge necessita, sexualmente falando. Então não seja abençoado com esse vídeo sozinho hoje. Você encaminhe para o seu amigo, para a sua amiga, para o casal mais próximo, aqueles que estão precisando realmente de uma ajuda. E você deixa aí o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que nós possamos enviar mais vídeos para você. E também nos segue no Instagram, @silascosta e anacristina.psicóloga.